Glória a Deus. Jesus virá nessa geração. Mateus 24, versículo de número 34, diz a palavra de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E lá em Romanos 8:32 diz a Bíblia: aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós vamos ver a história de Isaac e Rebeca, que está lá no capítulo de número 24 do livro de Gênesis. Aleluia. E nós vamos ler alguns versículos e vamos então trazer a palavra de Deus do encontro com Isaac e Rebeca, que não é outra coisa senão o encontro de Jesus e a igreja. Enquanto Isaac é um tipo de Jesus, Rebeca é um tipo de igreja. E sendo Rebeca mulher, a figura da mulher pode, muitas vezes na Bíblia, tipificar a figura da igreja. Nós conhecemos a história lá no capítulo 22 de Gênesis, que Abraão não poupou o seu único filho, a Isaque, e ofereceu ele lá em sacrifício, quando então lá no último instante o Senhor interferiu, dizendo a Abraão: Abraão, não faça mal ao menino. E Deus falando então que Abraão creu, e ali Deus enviou a providência para Abraão sacrificar ali o cordeiro que estava ali emaranhado em meio às ramas. E Deus, na figura de Abraão, Isaque na figura de Jesus, Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que Isaque era filho único. Nós sabemos que nessa história de Isaac e Rebeca, do capítulo 24, temos a figura do servo, que também tipifica a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e a figura de Rebeca, a noiva. E nós vamos ver aqui no seu contexto que ela deve ser tirada da sua terra. Ela deve ser tirada do lugar onde ela mora. E ela deve ser conduzida ao encontro de Isaque. Quem faz isso é o servo de Abraão. Abraão, figura de Deus, tipificando. O servo, figura do Espírito Santo, tipificando. Isaque, a figura de Jesus, tipificando. E a Rebeca, a figura da noiva, ou então a figura da igreja, tipificando. São tipologias bíblicas que nos ajudam de uma maneira alegórica entendermos a palavra do Senhor. Lá no versículo de número 2 do capítulo 24, diz a palavra do Senhor: disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa. Aquele servo, ao dizer coloca a mão debaixo da minha coxa, significa dizer que aquele servo ele tinha intimidade com o seu senhor. Aquele servo tinha intimidade com Abraão. Aquele servo fazia parte do mesmo espírito de Abraão. E agora eles estavam fazendo ali uma aliança, um pacto de compromisso. E nós conhecemos a história. Ele deveria ir à terra dos seus familiares e trazer a esposa para Isaque. E nessa época, na tradição judaica, ninguém colocava a mão de trás da coxa de um outro se não houvesse ali uma inteira confiança, um inteiro comprometimento um para com o outro, em uma afinidade espiritual tremenda. E aqui nós podemos ver essa situação. Diz a Bíblia, no versículo 13 e 24 de Gênesis: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu, da terra,
que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas do cananeu, no meio dos quais habito. E ainda o 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Ele estava indo a um lugar determinado, a terra. Ele estava vindo a um lugar específico. Foi direcionado o lugar que aquele servo deveria ir. Nos versículos 5 e 6 diz a Bíblia, perguntou-lhe o servo, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. Você vai. Se ela não quiser vir, Isaque não voltará. Aponta logo para o sacrifício vicário de Jesus apenas uma vez. E aqui está a maior dificuldade da humanidade, quando a humanidade não crê que Jesus já veio, a humanidade não crê que Jesus morreu e que ressuscitou. A maior dificuldade do ser humano é acreditar na história da cruz, na vinda de Jesus, e muitos ainda estão esperando o Messias, como também a própria nação de Israel. Até hoje eles não creram que aquele era o Messias. E aqui nos versículos 5 e 6, se a mulher não quiser, não retornará para lá. Versículo 7 e 8. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças para lá tornar meu filho. Leve as bênçãos, só que Isaque não voltará mais. Aqui nós vamos ver a obra preciosa do Espírito Santo na terra, preparando a igreja, trazendo as bênçãos, trazendo os dons espirituais, trazendo a providência, trazendo as libertações, as curas, os batismos no Espírito Santo para a terra, para a igreja, em meio à igreja, e preparando a igreja para um encontro com o Senhor. E aqui, versículos 7 e 8, Abraão, ele individualiza, ele diz, se ela não quiser, Isaque não volta lá. Então, aqui está inserido o livre-arbítrio, lá no versículo 9, então pôs o seu servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio, o senhor e o servo, a mesma pessoa. Quando fala de tocar na coxa, na parte inferior da coxa, está falando de uma inteireza de coração entre ambos, ambos agora se tornando um mesmo sentimento. E o sentimento era de juramento para que aquele servo trouxesse a pessoa da esposa até Isaque. No 10 diz assim, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. O servo não vai de mãos vazias, ele leva a amostra de riquezas, uma porção. Logo, nós vamos entender que a igreja tem experimentado as riquezas de Deus ainda aqui na terra. A igreja tem experimentado teofanias de Deus, a igreja tem experimentado poder sobrenatural do Senhor, milagres, maravilhas, grandes testemunhos, grandes libertações. A igreja tem experimentado as riquezas dos céus. Ela ainda não viu, não viveu, não entrou lá, mas ela não pode dizer que não experimentou as riquezas que o Senhor tem alcançado até a volta de Jesus. Versículo 11. Fez
a ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço d'água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíram a tirar água. Versículo 11, junto ao poço. Versículo 2, foi guiado por Deus até lá. Ele estava na direção de Deus. No versículo 13 e 14, eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faz-me, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe também, e também te darei de beber os teus camelos, seja aquela que designaste para teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Nos versículos 13 e 14, a moça, ela não vai até o servo, ela jamais experimentaria os mistérios, até ter falado de Isaque. Ali ele conhece a Rebeca, e Rebeca significa elogiada. E ali nós podemos ver que aquelas mulheres foram até o poço, onde tinha água. As igrejas devem buscar água, a palavra. E ao encontro da palavra, na busca da palavra, a presença sobrenatural de Deus e do seu Espírito, e ali manifesta então os mistérios de Deus, revelando através do Espírito Santo que a igreja deve se encontrar com o noivo. E nós podemos ver no 15, antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, assim é a igreja. Virgem, assim representa a igreja, a quem nenhum homem havia conhecido, pureza, santidade no meio da igreja. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro de água, de palavra, e subiu na direção de Deus, na direção das coisas de Deus. E ainda então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água. E ela respondeu, bebe o Senhor e também os seus camelos, como era ali a condição que o servo colocara a Deus como sinal. E nós podemos ver que eles estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Obediente, fez como o Espírito Santo estava dirigindo. Lá no versículo 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Deu-lhe presentes. A igreja, até hoje, ela não está desamparada por Deus, ela não é desamparada pela presença do Espírito Santo. Sempre Deus quer manifestar, sempre Deus quer orientar, sempre Deus quer ajudar, sempre Deus quer manifestar. Aleluia. E ali, então, a partir do versículo 23, o servo fala do seu senhor Abraão para aquele pessoal, e eles vão entendendo que havia ali uma grande afinidade, até porque eles eram familiares. Lá no versículo 56, diz a Bíblia, ainda do capítulo 24, ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte ao meu Senhor. A igreja, o Espírito Santo, não pode ser detido. Essa palavra é extraordinária do versículo de número 56. É uma revelação de Deus. A igreja não pode ser detida. A igreja, a ação do Espírito Santo de Deus não pode ser detido no meio das igrejas. E nós vamos ver nos versículos seguintes que a igreja escolhe encontrar-se com o noivo. A própria personagem Rebeca, ela escolhe se encontrar com Isaque. Quando o Espírito não é detido, quando o Espírito Santo não pode ser detido nessa dispensação, nunca será detido, somente na tribulação e grande tribulação deixará de estar agindo, aleluia, por permissividade de Deus,
ao domínio do anticristo, o Espírito Santo de Deus não pode ser detido. E quando a noiva, a personagem tipificando a igreja, a Rebeca, diz que está disposta a ir com aquele servo, logo se entende também que a igreja cheia do Espírito Santo do Senhor, ela não pode ser detida. Aleluia! Entenda isso, você que me escuta. Os homens não podem deter a igreja, o agir do Espírito Santo. A igreja verdadeira, a igreja invisível, ninguém detém, ninguém coloca cabresto, ninguém coloca uma mordaça. A verdadeira igreja do Senhor, ela não pode ser detida, ainda mais que está sendo conduzida pelo poderoso Deus Espírito Santo do Senhor. Disseram, chamemos a moça e perguntemos a ela. Você pode ver que existe uma pergunta no versículo 57, dizendo aqui, falando aqui do livre-arbítrio. Todo aquele que quer ou não fazer parte da igreja receberá a pergunta: você aceita Jesus como seu Salvador? Você se arrepende? Você se predispõe a viver uma vida de mudança de atitude? E se você assim o faz, se comprometendo com Jesus, você jamais será detido, nem você, nem o Espírito de Deus que está na tua vida. Versículo 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Nós podemos aqui formular 3 perguntas no versículo 58. Acredita no que ouves? Primeira, você acredita que Jesus quer te salvar? A terceira, quer entregar-se a Jesus para Jesus te buscar? E aí fica a resposta, a revelia para aquele que se um dia aceitou, ele então, na pessoa do Espírito Santo de Deus, não pode ser detido até a hora que Deus, aleluia, permite, se assim Deus permitir, é claro. Lá no versículo 61, então se levantou Rebeca com as suas moças, montando no camelo, seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Rebeca, a igreja, é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Ficou muito feliz por isso. Aleluia. Lá no versículo 63, saiu Isaque a meditar no campo à tarde. À tarde. Veja que é à tarde, no final do dia. Levantando os olhos, viu que vinham camelos. Isaque vem ao encontro da noiva. Ele saiu ao encontro da noiva. No 64, Rebeca também, levantando os olhos e vendo a Isaque, saltou do camelo. Rebeca também vê o noivo. Não só Jesus está contemplando a igreja, como a igreja, na vésperas do arrebatamento, vai ver Jesus claramente, sentindo a presença de Deus, sentindo que Jesus está vindo, sentindo que as coisas estão convulsionando para a volta de Cristo. Em meio às mais diversas situações, a igreja, guiada pelo Espírito Santo do Senhor na direção dos céus, já vai estar sentindo, aleluia, que Jesus está mais próximo do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 65. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é meu Senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Quem é aquele? O meu Senhor. Cobre o rosto com o véu. Jesus conhecerá a sua igreja em meio à santidade. Não uma igreja que faz o que quer, não uma igreja corrompida, atrapalhada, mas uma igreja invisível que só o Senhor conhece e que está se preparando para o grande encontro do Senhor. Mesmo sentindo a presença, só conhecerá Jesus lá na glória,
no encontro dos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você aqui, aleluia, se você é homem, mulher de Deus, de verdade, adora o Senhor em espírito e em verdade, indiferente de sua congregação, independente do lugar que você serve a Cristo, aleluia, se você é uma igreja de verdade, adorando ao Senhor, então tenha a certeza que Jesus te conhece e que você não pode ser detido na pessoa maravilhosa do Espírito Santo do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.